um prazer estarmos juntos mais uma vez. Desta vez eu quero trazer a palavra de Deus para a nossa meditação no livro de Isaías, capítulo 1, versículos de 10 a 17 e depois o versículo 18. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu o só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. E também as festas de lua nova, sábados e as convocações das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os olhos. Sim, não multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa da viúva. E o versículo 18 diz o seguinte: Vinde a mim, pois, e arrazoeis, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como as neves. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. E se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Nós vemos uma passagem, nesta passagem, melhor dizendo, a falsa religiosidade. As pessoas que praticavam religião e tudo que faziam não agradavam a Deus. É como nós vemos as pessoas que acreditam na sua religião, as pessoas que acreditam, que fazem parte de uma igreja, estão lá cultuando todos os dias de culto, estão prestando o serviço, estão ajudando, mas, no entanto, a Bíblia diz que essas pessoas não estão agradando a Deus porque estão vivendo uma vida irregular. E assim, nós podemos ver que a religião, a prática da religião, não é que garante a salvação à pessoa. Eu conheço uma certa pessoa que diz que está passando uma vida de tribulação, de dificuldades, e ainda ele conversando comigo disse: olha, e veja o Senhor que eu sou um homem de igreja. Eu sou um igrejeiro. E isso é que muita gente se confunde em pensar que caminhar para a igreja já é o suficiente para agradar a Deus e para garantir a salvação. A mesma coisa é dizer: eu sou crente e não ser obediente à palavra de Deus e não fazer o que a Bíblia ensina. Então nós vemos aqui, e ele diz: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece.
já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Então, as pessoas que participavam dos cultos, que prestavam aquelas homenagens, cumpria o ritual, mas era somente da boca para fora, porque a sua vida espiritual não era condizente com a vontade de Deus. Tudo aquilo que as pessoas estavam fazendo, elas estavam, em vez de agradando a Deus, elas estavam assim de uma maneira desgostando a Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter o coração limpo, temos que ter uma vida de santidade, temos que ter uma vida de obediência, que para daí recebemos as bênçãos da mão de Deus. E aí nós vemos que o povo praticava a religião. E a prática da religião não é o suficiente, como eu já falei. O que Deus diz aqui vai dizer: lavai-vos, purificai-vos, tirai-vos a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa da viúva. Isto é o que agrada a Deus. E agora, depois de observar essa instrução que nós vemos aqui, aí nós vemos o que Deus nos oferece. Depois que você se preparar, depois que você deixar de praticar o erro para fazer a vontade de Deus, ele diz que as coisas vão melhorar para você. E ele diz: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Quer dizer, entremos em acordo, né? Façamos um pacto. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isto aí é a diferença do que vai acontecer. E ele diz mais ainda: se vocês quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. Então essa é a ilustração, a lição que Deus dá. Que você pensar que é religioso, que anda para a igreja, que cumpre os rituais, mas não obedece àquilo que faz a vontade de Deus, você, como diz certa pessoa, está fazendo furo na água, está perdendo o seu tempo pensando que está agradando, mas está desagradando a Deus. Então nós vamos orar nesse momento, para que essa palavra possa alcançar o seu coração. Bendito Deus, Pai de bondade e misericórdia, nós te somos gratos, nosso Deus, porque estamos diante da Tua palavra e podemos entender que nós não podemos confiar em oração, em religião, em práticas de igreja, em prática de doutrinas, se o nosso coração não estiver preparado para isso, se a nossa comunhão com Deus não for o suficiente. Porque a Bíblia, segundo nós vemos, é que se praticarmos deste jeito, em vez de agradarmos a Deus, estamos desgostando, porque as nossas atitudes, a Bíblia diz que o pecado é sangue, nossas mãos estão cheias de sangue porque estamos fazendo um ritual que talvez seja uma coisa que temos aprendido, mas não temos consciência daquilo que estamos fazendo, porque não estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus. Nós pedimos que você venha entender essa palavra
e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.